Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. Hoje, o nosso episódio vai ser um dos mais especiais. Temos 2 convidados hoje. A nossa principal, ela é empreendedora, ela é mãe, ela é estudante e ela ama os animais. Ela também trouxe um convidado com ela muito especial que vocês vão amar. Seja bem-vindo ao Cá Entre Nós, Catrina Miranda. Obrigado. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa. Eu sempre tive vontade de participar de um podcast. E eu estou aqui realizando esse sonho também. Me sinto muito lisonjeada e trouxe o Max para representar aí o mundo pet, o que as pessoas precisam amar e valorizar cada dia mais. Esse é o convidado especial que veio pra cá hoje com a gente, o Max. Ele é mais educado que muita gente. Tá aqui desde o comecinho, sentadinho ali, né, Catrina. Ele é muito educado, né? Sim, porque ele é criado como se fosse um filho, né? Ele e os meus outros cães, eu converso com ele todos os dias. Ele tem também uma rotina de cuidado na minha casa. Ele tem suplementação, ele é criado como um filho. Tudo que eu faço para os meus filhos, humanos, os meus filhos pets também têm isso na minha casa. Catrina, antes de começar, eu queria te dar o brindezinho do Cá Entre Nós, a nossa caneca. Todo mundo que vem aqui ganha a canequinha para poder você Adorei. tomar o seu café super faturado. É isso daí, gente, na minha casa, com meus pets, com a minha família. E vai ficar num lugar muito especial, pode ter certeza. Me fala um pouco sobre você. Quem que é a Catrina Miranda, eh, fora do pet shop? Tá, a Catrina Miranda é uma mulher, muito sonhadora, mãe de 2 filhos. Eu tenho um filho de 20 anos, tenho outro filho de 16. Sou casada, vai fazer 23 anos, sou amante pela minha profissão, amo também esporte. Eu acho que o esporte ele me ajudou bastante, porque quando eu era criança, eu tinha um problema na coluna e esse problema na coluna eu comecei a praticar atividade física, e a atividade física ela me deu muita resistência, Hum. me deu muita disciplina, isso me ajudou bastante. Então isso é algo que eu gosto muito, é o esporte ele me ajudou bastante na minha vida também profissional. E a Catrina Miranda de hoje, ela foi uma Catrina Miranda tímida, ela veio de uma família super machista. O meu pai, ele sempre foi muito machista. Ele falava assim para mim que, os filhos homens eram diferentes, eles tinham que vencer na vida, mas eu como mulher, eu tinha que ser somente uma esposa e uma dona de casa. E como eu vi aquele sofrimento da minha mãe dentro de casa, que minha mãe ela já chegou a ser muito maltratada com palavras, também, maltratada fisicamente, e aí eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ser como a minha mãe. Eu não queria ser o reflexo dela quando eu fosse uma pessoa adulta. Como eu estava na fase de criança, então eu tive que suportar e ver ela sofrendo. Mas eu lutei muito pela minha mãe, eu não aceitava, o meu pai traía demais a minha mãe, e eu descobri a traição dele. Eu fui a pessoa que vi ele traindo a minha mãe com outra mulher. Cheguei em casa apavorada, chorando aos prantos. Contei para minha mãe e minha mãe, tipo, na época ela distanciou um pouco do meu pai, né, mas depois ela acabou voltando. Ela E a chegou a largar Ela dele, só largou dele, e aí sabe o que que acontece? Que eu fiquei muito, assim, chateada, porque quando ela largou dele, ela me largou para trás. Ela me deixou, porque não tinha terminado as minhas aulas, e aí ela levou meu irmão para o Tocantins e eu fiquei para trás. Falei: "Poxa, eu mostrei para ela algo, e aí em vez dela me levar, deixasse eu sem aula, não sei, ela me deixou para trás". Mas ela assim, te deixou morando com seu com meu pai. pai e E seu pai, te maltratava também ou não? não, não me maltratava, só que meu pai ele não me via como, eu acho assim, como uma pessoa especial na vida dele, sabe. Eu sempre senti isso, eu sempre fui muito a excluída. Aham. Então eu tive que ter forças para me vencer isso dentro da minha casa. E depois dessa traição do meu pai, como eu descobri, aí piorou muitas coisas para mim, porque todo aquele ódio dele, ele voltou contra mim. Então já era um cara super machista.
que traía minha mãe, e ainda eu, a filha, vou e descubro. Aham. Aí depois de um tempo, a minha mãe voltou para trás, né, e aí continuava sempre Isso você ficou para trás isso. e continuou com ele, assim, né, depois que você terminou as aulas, você não foi embora com a sua mãe, depois Não, voltou não, você não, continuou com ele sempre? continuei com ele, porque eu morava na casa eu fiquei um tempo na casa da minha avó, acredito que 1 ano, enquanto terminava as minhas aulas, com o intuito de eu ir para Tocantins, aonde estava minha mãe. Só que depois disso, meu pai conciliou com a minha mãe e aí ela voltou. Então, aí eles se reconciliaram. Então eu fui uma filha que eu sempre presenciei brigas dentro do lar, muitas brigas, agressões, e uma vez a gente estava eu lembro até hoje, a gente tinha acabado de sair de uma festinha familiar, de uma casa de uma tia minha, e meu pai havia bebido, e a minha mãe também. E aí meu pai pegou e empurrou minha mãe de dentro do carro, aquilo ali para mim foi o ponto final. Eu falei assim: "Eu jamais vou aceitar que meu marido faça isso comigo". Então isso aqui então essa Catrina hoje, que as pessoas veem que é uma Catrina empoderada, a Catrina às vezes, né, que às vezes as pessoas têm uma visão distorcida, foi uma Catrina que sofreu muito, ela sofreu bullying dentro de casa, por ser mulher, porque mulher ela não tinha, um crescimento profissional, mulher foi feita para quê? As brincadeiras, pilotar fogão, ser dona de casa, cuidar do marido. Então, essa era a visão do meu pai comigo, Aham. né. Então, assim, eu quebrei essa barreira na minha casa do machismo. Eu mostrei para ele e mostrei para mim que eu era capaz. Então, aos 13 anos, como que começou a minha vida profissional? Aos 13 anos, eu falei para ele assim: "Pai, eu quero trabalhar, eu não vou ficar dentro de casa, eu não vou ser minha mãe". E ele: "Você não vai trabalhar". Eu falei assim: "Vou". Eu desafiava ele, falei: "Vou sim, eu não vou ficar dentro de casa da minha mãe, eu vou trabalhar. Se não for trabalhar com você, eu vou trabalhar em outro lugar". Nessa época ele já tinha uma empresa já, né, então eu comecei a trabalhar com ele. Aí ele E aceitou você ir aceitou trabalhar com na muito empresa dele. custo, com 13 anos, eu era a recepcionista. E uma pessoa que foi de extrema importância na minha vida, foi o meu tio João Miranda, que muitas pessoas conhecem ele como Miranda, ele foi uma pessoa, assim, especial na minha O vida, irmão do seu pai? irmão do meu pai, ele, assim, me ajudou como pessoa. Meu pai viajava muito, então ele, assim, ele tinha aquele zelo comigo, sabe, ele cuidava de mim, preocupava comigo. E então eu sou muito grata a isso, eu aprendi a trabalhar com ele, aprendi a ser uma pessoa responsável com ele, e a minha vida, a minha infância, ela foi tão, assim, engraçada, porque depois que eu casei, isso depois dos 19 anos, quando eu era jovem, eu não podia usar short e nem saia, tá. Eu não usava short nem saia, porque meu pai não deixava. Por quê? Porque a minha feminilidade, ela não podia ser explorada. Meu pai não aceitava eu como uma mulher, né, uma moça. Então eu tinha que sempre andar de calça e quando eu saía, eu colocava botina também. Então hoje as pessoas me veem assim, né, "Nossa, ela gosta de um decote, ela gosta de uma roupa". Isso eu aprendi depois que eu casei, porque o meu marido me incentivou a eu me cuidar mais, né, o meu esposo ele tem um papel, assim, fundamental. Várias pessoas, Maraísa, elas contribuíram para a Catarina Miranda de hoje. O meu sogro ele é um diácono, então é o diácono Roberto, tenho muita gratidão por ele. Vou falar aqui pessoas que eu tenho gratidão, o meu sogro, a minha sogra, a Ângela, também me ajudou bastante na criação dos meus filhos. Aí o meu esposo, ele foi, assim, o pilar da minha vida. Então, Uhum. assim, a minha família era toda bagunçada, conturbada, aí eu vou e fui acolhida por uma família de religião, de princípios, que é o meu sogro e minha sogra, e meu esposo. E eu falo assim, lembra quando eu cheguei aqui que eu falei que a gente tem que profetizar as coisas? Eu Aham. profetizei o meu casamento. Todos os dias eu pedia para que Deus mandasse um bom esposo para mim. E ele me aceitou, ele me ouviu. Então eu vou te mandar. Só que mesmo eu recebendo esse presente de Deus, o que que acontece? A gente fica com dúvidas. Aham. Então eu ficava insegura, Você sempre foi rodeada de homens, né, do seu pai machista, você meio que ficava com medo sim, ainda. porque eu não confiava totalmente nele. Então no começo nosso do casamento eu brigava demais, porque eu era uma mulher feia, eu era uma mulher insegura, eu não tinha me descoberto ainda como mulher. Entende? Então Uhum. tudo isso eu passei, então foram vários traumas que eu tive que enfrentar. Então eu não me considerava uma pessoa bonita, eu não era uma pessoa bem arrumada, isso foi de uns anos pra cá que eu fui conquistando.
E uma das pessoas que me ajudou também, assim, a me posicionar também, foi o meu esposo. Meu esposo me ajudou a me posicionar. O meu esposo, me fez me sentir uma mulher segura. Então, assim, todos esses traumas que eu tive na infância, ele me ajudou. Ele foi, assim, a peça principal da minha vida. E você casou nova, né, você casou com quantos anos? Eu casei com o meu primeiro namorado, que foi ele, eu tinha na época que eu conheci ele, eu acho que eu tinha uns 18 anos, porque eu casei com 20. Então nós ficamos 2 anos e pouquinho namorando, e aí a gente já casou. E aí foi a parte que eu tive, assim, que escolher, né, escolher entre o casamento e em ser uma pessoa com diploma. Meu pai me deu 2 alternativas: "Catarina, hoje você disse que está namorando, que está noiva, então você vai ter uma opção, ou você vai casar ou você vai estudar". E isso, quando você coloca um filho seu entre a cruz e a espada, é muito difícil, porque você está dando só uma opção para ele. Aham, Então eu não conhecia da vida, eu não sabia o que que era namorar, meu primeiro namorado, né. aham. Então, para mim foi algo, assim, que me deixou muito, pensativa, mas eu tinha certeza que eu queria casar com ele. Hoje eu tenho 20, vou fazer 23 anos de casada, eu não arrependo hora nenhuma. Se fosse para me casar novamente, eu casaria, porque ele foi todo o alicerce na minha vida. De quem você é De quem eu hoje. sou hoje. Eu devo isso muito a meu esposo, a meu sogro, a minha sogra, devo também à minha mãe. E aí quando ele fala assim para mim que você não vai estudar porque você quer casar, ele, a partir do momento que eu casei, ele parece que ele me esqueceu como filha, sabe. Eu tenho essa sensação. E aí o meu irmão, o meu irmão de pai e mãe, ele sempre dava muito suporte, só que eu nunca tive rancor disso e quero que as pessoas entendam bem. Eu acho que todo esse sofrimento que eu tive na adolescência, na fase da infância, foi para mim hoje me tornar essa Catarina tão forte, porque hoje eu não me abalo com qualquer coisa. O seu irmão, ele te apoiava? O meu irmão me apoiava, só que o meu irmão De era pai de pai e de mãe? de pai e mãe. Só que, tipo assim, tem esse copo aqui, eu tenho só esse copo aqui vai para o filho macho da casa. Ela que o marido dela que se vire com ela. Então depois que eu casei foi bem assim. Então, quando eu casei, o que que aconteceu? Nós passamos muita dificuldade financeira. Eh, eu não vou falar para você que a gente passou fome, porque a gente teve o suporte do meu sogro, da minha sogra, que quando a gente estava com muita fome, a gente saía de casa e ia comer na casa dele. Só que a gente não falava que a gente não tinha nada em casa, e a vergonha, né? Aham. "Ó, tô aqui, mas eu tô com a barriga vazia, eu vim comer". Então, assim, a nossa vida foi muito de abdicação das coisas, porque nós éramos um casal jovem, o meu esposo ele ganhava na época era um salário mínimo, né, eu não ganhava um salário, eu ganhava pouco, porque eu trabalhava na empresa do meu pai, eu não era Depois que você vista. depois que você casou, você continuou na empresa do seu pai? Depois que eu casei eu continuei. Aí quando eu tive o meu primeiro filho, hoje ele tem 20 anos, aí eu saí da empresa. Foi aonde que surgiu a ideia de eu mexer com pet. Eu sabia que eu queria mexer com pet desde a minha infância. Só que eu tinha um sonho de ser, veterinária quando eu era criança, porque criança fala: o "Que que você quer?". "Ah, eu quero ser médica". "Ah, eu quero ser veterinária". Só que Deus, ele me deu um dom muito poderoso que eu te falo. Eu tenho muita habilidade em ver fotos e replicar. Então o que que aconteceu? Eu sempre via, fotos de animais, de pets bem tosados, e aí eu tinha muita facilidade em replicar. Aham. Então foi aí que surgiu aquele interesse de mexer com pets. Aí eu falei: "Cara, eu não vou trabalhar mais para o meu pai e nem para o meu tio, né, porque já não tô servindo mais aqui, já sou mãe, tem filho, querendo ou não fica aqueles, né, aquelas coisinhas de família", então eu saí e montei a minha empresa. E aí vamos lá, lá Depois que você saiu do seu pai, então, você já montou o seu pet shop. montei meu pet shop. Com que dinheiro? Nenhum, não tinha dinheiro para montar pet shop. Eu queria um pet shop, eu Você tive que fazia virar como que você fazia? Você fazia na sua casa? eu fazia no Hoje, onde é o Belas Raças, há 20 anos mais ou menos, é o mesmo lugar, foi ali que eu montei. Lá é um sobrado,
Nós moramos na parte de cima, morávamos na parte de cima, e a parte de baixo era um cômodo vazio. Tinha meu pai deixava lá, tipo, bagunça, pneu velho, sabe, aquelas bagunça. Uhum. E aí eu falei assim: "Eu vou usar esse espaço para montar um pet shop". Por que que pet shop? Pet shop antes, no começo, era o quê? Uma mesa, uma máquina e uma tesoura, e a sorte. Uhum. Montei o banho-tosa e o tanque, certo? Aham. O investimento era pouquíssimo, então não tinha muito investimento. Mas eu precisava do quê? Eu precisava do cliente. Aí eu falei assim: "Pai, você me cede o cômodo que eu vou montar um banho-tosa lá. Vai ser algo simples, mas vai ser algo com muito amor". Aí ele falou assim: "Pode, só que vai ser o seguinte, eu vou passar uma divisão, eu vou deixar os entulhos lá, porque eu não vou limpar aquilo lá para você não, você vai trabalhar no meio dos pneu, dos entulhos, e do outro lado você coloca uma cortina, você trabalha". Aí eu fiquei um tempão na cabeça dele: "Pai, pelo amor de Deus, tira aqueles entulhos de lá, não dá certo atender o cliente com pneu de caminhão". Aí com muito custo ele tirou esse pneu de caminhão de lá, esses entulho, e aí eu montei com muita simplicidade, coloquei uma mesinha. Na época não existia secador de cachorro, igual vocês verem hoje, aquele secadorzão grande. Aham. Não existia muito equipamento. Aí o que que eu fiz? Eu peguei o secador de cabelo da minha casa, do meu cabelo, e banhava os cachorros, secava com o secador e escovava. Então, assim, os produtos naquela época eram muito primitivos. Então, Uhum. imagina hoje uma estética que ela se iniciou há 19 anos atrás. Então, hoje o E mercado você fazia tudo pet, sozinha? tudo sozinha. Inclusive, eu peguei uma bicicleta cargueira que tinha no depósito e falei assim: como eu não tenho condição de ter alguém para buscar, eu vou buscar o cachorro do cliente de bicicleta cargueira e vou arrumar e assim que finalizar eu já entrego para o cliente. E assim eu fazia. Ele me cedeu a bicicleta, eu buscava o cliente, o cachorrinho na casa do tutor, banhava o cachorro, arrumava eu sozinha e mandava de volta, eu levava de volta na bicicleta. E isso foi muito tempo, eu buscando o cachorro de bicicleta cargueira, banhava, secava, escovava, tosava. Minha primeira tosa, eu lembro até hoje, eu devo ter demorado, eu comecei a tosa de manhã e eu fui terminar a tosa era 10 horas da noite. Eu não sei o porquê, mas eu terminei 10 horas da noite. Aham. E de uma pessoa assim que eu tenho muito carinho também, a Roberta, que ela foi a minha primeira cliente de tosa, ela levou o cachorrinho e confiou em mim para mexer no cachorro dela. Então, assim, hoje eu tenho muita gratidão pelas pessoas que me ajudaram, pelas pessoas que fizeram acontecer a Catrina Miranda. E tenho muita gratidão também, por mais dessa história que eu te contei, que meu pai era machista, porque eu vejo que muitas pessoas hoje têm isso dentro dos seus lares, né? Pais machistas, a sociedade, querendo ou não, ainda é um pouco machista. Então, eu agradeço a ele toda essa dificuldade que ele me concedeu na vida, porque hoje eu me tornei Foi isso que moldou a foi a isso Catrina que de hoje, mudou a né? Catrina. Porque eu acho que se eu tivesse as coisas muito fáceis, como as pessoas acham que eu tenho, eu não teria esse resultado. Uhum. E hoje meu filho com 19 anos, ele fez 20, né, ele fala assim: "Mãe, eu quero ser empreendedor igual você". Ai, você tem 2 filhos? 2 filhos, um de 20 e um de 16. Certo. E hoje, eles trabalham com você, seu marido, como que é ou não? Não, meu Eles não filho mexem? de 16 anos ele estuda. Aham. E estuda, faz os cursos de inglês, então a agenda do meu filho de 16 ela é preenchida com atividades escolares, né. Aham. A do de 20 anos, ele começou a trabalhar em supermercado de repositor, e aí as pessoas falam: "Nossa, Catarina, mas você tem condição, por que que seu filho foi trabalhar no supermercado?". Porque assim como eu aprendi a enfrentar os obstáculos, eu gostaria que ele também soubesse sobreviver em um mundo do mercado competitivo lá fora, Uhum. porque ao meu redor, ele não teria essa experiência. Então ele trabalhou de repositor em supermercado, ele trabalha no posto de gasolina e hoje também ele está empreendendo, ele já começou a ter essa visão de empreendedorismo. Com 20 anos ele já montou um negócio dele, que Aham. ele faz aí, ele tem uma estética de moto, com 20 Ah. anos. Então ele vai lá e lava a moto, e tem todo aquele diferencial no atendimento dele. Porque uma coisa que eu ensinei para os meus filhos, Maraísa, é que tudo que eles forem fazer, que eles façam com amor e bem feito.
e sempre se colocar no lugar do outro, porque se eu tô disposta a te oferecer um serviço, ele tem que ser bem feito. Então isso eu ensinei para eles desde criança. E lá em casa todo mundo é independente, cada um faz os meus filhos quando era pequenininhos, eles tinham que saber comer sozinho, se vestir sozinho, porque eu não tinha tempo. Ou eu colocava comida dentro de casa, ou ia ser aquela super mãe protetora. Então não cabia nesse ambiente a mãe protetora demais, a que vai lá dar comidinha na boca, que dá banho, sabe. Então eu fui ensinando eles desde pequenininho, tomar banho, se autocuidar. Aham, Se ser independentes. certo. E aí o seu marido trabalha com você? Meu esposo, ele trabalha comigo, ele começou a trabalhar comigo, eu já tinha montado o Belas Raças, ele teve um dia ele trabalhava com meu pai também, Hã. depois que a gente casou. Você conheceu ele então no No pet não, eu conheci no ele no serviço eu do seu conheci pai? não, eu conheci ele na barraquinha, na Catedral Santa Rita de Cássia, Hum. que eu falo que ela é nossa madrinha de casamento, que eu conheci ele naquele lugar. E eu olha para você ver, você profetiza algo, você pede para Deus um marido especial e numa porta de uma igreja você encontra ele, entendeu? Aham. Eu sou muito grata a ele por isso, porque ele me ajudou a me transformar. Então eu fico meio emocionada por isso, porque eu aprendi a confiar com ele. Ele me ensinou a confiar. E aí eu comecei a ser mais feminina, então veio uma mudança muito Toda a grande. base, assim, masculina que o seu pai não te deu, você teve com ele, Sim, né? com ele. E aí, depois que a gente conheceu, depois que a gente casou, eu vou resumir aqui um pouquinho, ele estava trabalhando nessa empresa que era do meu pai, junto com o meu tio de sócio. Aí ele chegou num dia e falou assim pra mim: "Amor, não dá pra mim trabalhar mais". Ele era uma pessoa muito humilhada pelo meu pai, porque, né, ele era funcionário e meu pai era muito rude, não tratava ele com respeito. E então ele pegou e falou assim pra mim, e eu grávida do meu segundo filho, de 16 hoje: "Catrina, eu saí e acabou, não vou voltar lá mais". Eu pensei comigo: "Agora ferrou, porque a empresa ela não consegue manter a nossa casa". Mas o que que eu falei pra ele? "Vamos trabalhar junto que vai dar certo". Sabe aquela insegurança, mas no fundo também tinha uma segurança? Aham. Então teve aquela mistura de insegurança com segurança. O João Paulo, ele foi o ponto principal do Belas Raças, porque com ele, a empresa ficou mais forte, porque ele fazia o seguinte, ele pegava os panfletos, Maraísa, e começava a entregar de porta em porta. Enquanto eu estava lá mexendo com os cachorrinhos, banhando, secando, escovando, dessa maneira primitiva que eu te falei, Aham. aí eu já não precisava buscar de bicicleta mais, né. Então ele começou a fazer essa rotina de leve trás dos animais, e Aham. entregando os cartãozinho. E aí ele ficava assim, ele ficava assim: "Gente, hoje tem que dar cachorro, tem que encher esse pet de banho, porque como é que a gente vai pagar as contas?". O nosso encher, amiga, era tipo 5 cachorro por dia, tá. Aham. Hoje o Belas Raças é o E ainda estava só vocês 2? Você já tinha mais alguém te eu ajudando? acredito que nessa época tinha uma menina já nos ajudando, tá. Eu sempre passei muita dificuldade, porque quando eu tive o meu segundo filho, que eu estava grávida, que eu tive que me ausentar, toda mulher quando ela vai ser mãe, ela precisa de um tempo com a Uhum. criança, eu não tive esse tempo. Assim que eu tirei os pontos leva o quê? 15 dias para tirar na cesárea? É, mas Eu com 16 estava dentro do pet tosando cachorro. Então hum, com 16 dias de cirurgia, eu estava dentro do Belas Raças tosando cachorro. Então eu falo que as pessoas hoje elas procuram muito sofrimento, então aham. Muito vitimismo, muito né? vitimismo. Então eu não tinha opção, ou eu trabalhava de ponta ali de cesárea, ou eu colocava comida dentro da minha casa, e meu esposo na rua. E eu nunca tive coragem de colocar uma pessoa para fazer tosa. Por quê? Eu me preocupo com o bem-estar do animal, porque a gente sabe que acontece muitos acidentes dentro de banho-tosa por conta de quê? Falta de pessoas capacitadas. Uhum. Então, nessa época, não tinha curso aqui, não tinha como eu ensinar a pessoa, porque como que eu vou ensinar uma pessoa que está ali banhando, eu tô tosando, eu vou ensinar a banhar e tosar.
Então, a criação do Belas Raças, ela foi tudo, assim, muito de degrau em degrau, foi subindo passinho por passinho. Aí Hum, depois que eu tive uma equipe, completa, depois de muita luta, aí que a gente dá alguns privilégios hoje na vida da gente, né. aham. Mas, meu esposo e eu, a gente ficava, assim, orando, pedindo para Deus para aparecer os clientes para a gente pagar as contas. E já aconteceu várias coisas com a gente, principalmente em época de chuva, que ele buscava de moto. E aí quando chovia, os clientes desaparecia. E ele não tinha como buscar os cachorros debaixo de chuva. Aí meu esposo ficava na janela, assim, olhando: "Nossa, hoje não poderia chover. Como que eu vou alimentar os meus filhos chovendo, né, porque não vai ter cliente". Aí Deus pegava, mandava aquele sol, e aí lá vai o João Paulo buscar o cachorrinho, sabe. Então Uhum, eu falo que na nossa vida teve muita providência divina, porque nós somos muito católico, eu e meu esposo, hum, e a gente ensinou isso para os nossos filhos, porque como eu te falei, eu não tive a parte católica de parte de pai e mãe, mas eu tive do meu sogro, que é um diácono, então ele me ensinou muito a acreditar em Deus, meu esposo muito devoto, então tudo que a gente pedia acontecia, e todas as minhas lutas, todos os meus cursos tiveram muita dificuldade. A pessoa fala: "Nossa, mas a Catrina tem curso internacional", mas você não tem noção do que foi eu fazer o meu primeiro curso internacional. O meu primeiro curso internacional, eu lembro que o custo desse curso, na época, era R$ 6.000, vamos colocar aí 12 anos atrás, muito dinheiro, né, aham. R$ 12.000. Que a gente fez? A gente não tinha capital de giro na empresa. E a gente também não tinha nome limpo, não é que não tinha nome limpo, a gente não tinha nome para fazer empréstimo. A gente Uhum. sempre foi muito honesto, pagou as contas, mas não tinha esses score que o banco hoje disponibiliza. Então a gente não tinha. Aí meu esposo fazia o quê? Fazia consórcio. Quando o consórcio saiu, era a época que a gente ia viajar. O que que aconteceu? O meu esposo pegou aquele dinheirinho suado de 1 ano de consórcio e foi trocar em uma loja de intercâmbio. Hum. Quando ele foi trocar, o moço falou assim: "Me dá o dinheiro que daqui tal hora, tal dia, amanhã você vem buscar o dinheiro". Hum. Aí: "Tá bom". Eu falei assim: "E aí, amor, trocou o dinheiro?". "Nossa, o moço vai me ligar amanhã para buscar o dinheiro". Aí beleza, né. Aí no outro dia estourou na cidade: "Ó, todo mundo que tinha trocado dinheiro com essa pessoa, ele fugia Ah, eu lembro desse e caso. nós estávamos no meio desse caso, Meu amiga". Deus do céu. Ou pensa no sofrimento que era para mim fazer meus cursos. Aí cadê os R$ 6.000? Sumiu, desapareceu. Aí meu esposo: "Nossa senhora, como é que eu vou falar isso pra Catrina que eu fui trocar o dinheiro e voltei sem o dinheiro agora, né, que o homem sumiu, desapareceu". Aí nós novamente, com muita força, né: "Não, vamos pedir para Deus, a gente vai ter que ter uma alternativa. Vamos rezar? Vamos". Ajoelhamos nós 2, rezamos. No outro dia, eu não sei o que que aconteceu, ele conseguiu um empréstimo no banco. Aí ele dividiu, eu lembro até hoje, ele dividiu em 10 vezes Aham. o dinheiro, 6.000, aí a gente conseguiu de novo R$ 6.000 para a gente viajar. Isso, a viagem para o exterior, nós tínhamos parcelado ela no boleto, que na época eu fazia boleto, hoje eu não sei mais se as empresas trabalham com boleto, mas na época essa agência, ela disponibilizou a gente pagar a viagem no boleto. A viagem estava paga, e o dinheirinho ali, né, só que já tinha evaporado. Aí a gente conseguiu o dinheiro de novo e viajamos. Aí eu sempre falo com meu esposo: "Você lembra que todos os nossos cursos, todas as nossas viagens foi muita dificuldade?". Toda vez que eu falava que ia fazer um curso, alguma coisa acontecia, Maraísa, alguma coisa. Algum filho ficava doente, o funcionário pedia conta, sabe, Aham. alguma coisa acontecia. Então, assim, a minha vida foi muito de persistência. E essa ideia de pet shop de luxo, de, né, como que surgiu essa ideia de assim: "Ah, meu pet shop ele vai ser diferente, ele vai ser um pet shop de luxo, né, diferente de" qual que é a diferença do seu pet shop pra um pet shop comum? Um pet shop de luxo para um comum? Tá, o pet shop de alto padrão que eu falo, ele começa desde a experiência, né, com o público e de técnicas também. Então, eu não consigo entregar um serviço de alto padrão, de luxo, se eu não tenho técnica. O que que eu fiz? Eu tive que me capacitar. Então, hoje eu já percorri mais de 4 países, eu tenho técnica de mais de 4 países para me desenvolver esse atendimento de padrão. Como que surgiu?
Eu sempre fui, no fundo, uma menina que sempre sonhava em ser modelo, aquele mundo meio fashionista. Então, quando eu assisti um filme, lembra do filme da Alessi? Aham. Então, o filme da Alessi, a Priscila da TV Colosso, você lembra como que ela era vista, né, como que as pessoas viam ela quando ela aparecia? Muito linda, de lacinho. Então, essas imagens, elas foram vindo na minha cabeça e eu falei: "Quando eu tiver condição", eu arrepio, tá, Maraísa? "Quando eu tiver condição, a primeira coisa que eu vou investir vai ser nesse mercado de luxo, porque os meus clientes merecem". Só que as pessoas, elas confundem o espaço de luxo. O espaço de luxo hoje ele atende só o público A? Não, o espaço de luxo ele atende todos os públicos. O público de alto padrão é aquele público que ele não aceita o menos. É aquele público que ele aceita isso daí, ó, o Max, né. Um cachorro muito bem cuidado, com técnicos. O Max hoje está com uma tosa coreana, o ursinho, né, roxinho coreano. Olha para você ver o pelo, você passa a mão, É. você sente aquele pelo aveludado. Então, para isso, eu precisei me capacitar, trazer produtos, porque antes eu tinha o pet shop por questão de sobrevivência. Então, quando você entra no alto padrão, você precisa entender do mundo alto padrão, você precisa ter experiências de alto padrão para você proporcionar isso para o público. Uhum. Então, por isso que eu gosto muito de ter experiências de alto padrão para me trazer isso para o meu público. Então, o que que eu fiz? Meu primeiro curso no exterior foi em Portugal. Eu aprendi com a Emília Dias. A Emília Dias é uma das mulheres mais renomadas do mundo no mundo groomer. Então, eu Aham. fui atrás dela através de um congresso. Então, todo o dinheiro que sobrava, né, eu corria e fazia curso. Como eu te falei, era muito difícil, mas eu tinha isso como opção, a ter um negócio de sucesso. Então eu tive que abdicar de muita coisa. Às vezes faltava algo na minha casa, mas tinha o dinheiro do curso. Uhum. Então, esses congressos, Maraísa, ele me possibilitou a conhecer pessoas do mundo todo. Então, o primeiro curso meu foi em Portugal. O segundo, já busquei técnicas na Espanha. Aham. O terceiro, eu fui buscar técnica no Chile. Esse com a Emília Dias que você falou foi no na Espanha? Na Espanha. Aí eu fiz também em Portugal. Aham. Depois eu fui para o Chile. Aí depois eu fui pegando o curso do pessoal, eu tenho tanto curso de tantos países. O que que eu fiz? Eu juntei todas essas técnicas e desenvolvi a minha própria técnica. Porque hoje o pessoal fala assim: "Nossa, a Catrina ela é lembrada por conta das rosas ursinho". O pessoal fica encantado. Então eu Aham. desenvolvi a técnica das ursinho, que é deixar o animal bem parecido, semelhante com o ursinho de pelúcia. E as pessoas falam: "Gente, isso só pode ser fake. Não é possível que o trabalho dela é tão bonito assim". Por quê? Houve estudo, houve técnica, houve dedicação, houve noites, Maraísas, sem sono. O curso que eu fiz em Portugal, o primeiro, eu saí de lá era 3 horas da manhã. Três Aham. horas da manhã estudando, tentando. E quando eu chego no Brasil de alguma técnica dessa nova que eu aprendo, eu fico semanas praticando a técnica nova. Aham. Então é muita dedicação. Então o público de alto padrão é isso, é você mostrar para o seu cliente que ali naquele espaço ele vai ter técnicas que ele vai se surpreender. Ele chega com algo, mas ele sai com algo ainda maior. Então e hoje o Belas Raças hoje, quando você chega lá, as pessoas não sabem te dizer se é um pet shop. Elas falam: "Nossa, esse aqui é muito chique, parece um salão, alguma coisa diferente". Eu sempre escuto isso, né, por quê? Tem o espaço instagramável lá, né, Não, pra lá tirar as lá tem fotos, tudo. ofurô, tem ozônio, tem, produtos importados, produtos da Turquia, produtos da Coreia, espaço para o cliente esperar o animal enquanto ele tá no banho. Então tudo isso eu fui criando a partir da necessidade do meu público. Aham. Então eu tenho um cliente hoje, que ele é um cliente de alto padrão, que ele nunca abriu mão do meu serviço. Ele leva a cachorrinha dele até hoje numa bicicleta, amarrada numa caixinha de papelão. Ele coloca a shih tzuzinha dele e ele exige a tosa de alto padrão do Belas Raças. Isso é alto padrão. Ah, É o cliente ter experiências com você. Não é falar: "Ai, ela só trabalha com produto caro, eu não consigo ir no estabelecimento dela".
Ao contrário, todo mundo consegue no Belas Raças. Todo mundo que gosta de animal, que quer ver o animal, assim, bem cuidado, Uhum. porque o cuidado com o animal, você aumenta a expectativa de vida dele. Porque antes o cachorro ficava onde? No quintal, jogado, Tomava banho, sei lá de quanto em quanto tempo. tipo meses e meses. A Aham. tosa tinha que ser aquela tosa raspada, né. Olha que linda a tosa desse cachorro. Então, assim, hoje o pet ele é um filho, isso aqui é meu orgulho, eu faço questão de mostrar aos meus filhos pet. E faço questão de mostrar o meu público pet para as pessoas, os meus clientes também. Aham. É o meu orgulho. Então essa é uma forma, o Belas Raças Alto Padrão, ele veio em forma de gratidão com aquelas pessoas que confiaram em mim desde o início, mas lembrando que é preciso ter técnica, é preciso ter habilidade e é preciso capital, né, para a gente estar investindo em produtos, buscar técnicas novas para esse mercado de alto padrão que é tão exigente. E você, teve, né, se você, assim, cativou o seu público, né, tem o seu público que é fiel a você, que faz questão, né, de fazer essas tosas diferentes, de ter esse cuidado diferente lá, né. Seu É, o público, meu assim, é de muitos anos já, né? Muitos anos, o Belas Raças vai fazer 19 anos no mercado e meu público, eu tenho cachorrinhos comigo que a pessoa ficou aí 15 anos com o animal, 15 anos comigo, então assim, eu entro dentro das casas das pessoas, eu entro dentro da família, eu faço parte daquela família, assim como o pet faz parte do Belas Raças, é uma troca de conexão. Então, assim, eu amo meus clientes, eu sou grata por cada cliente. Então, sempre que eu estou em viagem, que eu estou fazendo um curso fora, igual esse último curso que eu fiz, eu trouxe técnicas da Hungria. Essa tosadora, essa groomer, às vezes a pessoa confunde groomer de tosador, falam que é igual, não é, né? O groomer é aquele profissional de alto padrão, de alto conhecimento. Tosador é aquele que passa a máquina no animal. Então, essa groomer, ela é a groomer das celebridades. É essa Emília Ah, Dias. não, a Beatrix. A Beatriz foi o último curso que eu fiz. A Emília tem Ah, tá. 10 anos que eu fiz curso com ela. Ah, Depois tá. da Emília veio vários cursos internacionais. Aham. Eu já fiz muitos, com muitos groomers renomados. Tem o último que eu fiz foi com a Beatrix. A Beatrix é a groomer da Lady Gaga. Hã. Então por que não ter aí uma groomer, eh diferenciada para os cães aqui de Tumbiara. E uma coisa que eu tenho muito orgulho, Maraísa, que eu sempre levei foi o nome da minha cidade, em todos os congressos que eu fui, em todos os países que eu já percorri. As pessoas nem imaginavam que era Itumbiara. Eu tô lá em Portugal, tô falando o nome de Itumbiara, tô propagando a minha cidade, porque a gente tem que ter orgulho de onde a Hã. gente veio, das nossas raízes. Então, eu sempre falo, sabe, o sucesso ele nunca pode, eh, fazer com que a gente esqueça da onde a gente veio. Aham. Então, todos os congressos que eu participava, eu lembro até hoje, nossa, a Catrina lá de Goiás, eu era a única do estado, cara, que estava lá em São Paulo, que estava nos congressos, eu fui agora há pouco tempo fazer um curso em Balneário também. Então, assim, o que que eu fiz? Eu peguei os melhores groomers do Brasil para me especializar. Aí na hora que eu vi que já estava esgotado para mim aqui, eu comecei a pegar os groomers de cada país. Qual que é o melhor groomer daquele país? É. Emília. Qual que é o melhor groomer de Portugal? Fulano. Qual que é o melhor groomer de tal lugar? Aquele. Aí Aham. teve um curso que eu gosto muito, que eu fiz também, eu acho que você deve ter visto, o Gabriel Feitosa, ele tá em Miami hoje, aquele que faz os desenhos nos cães, aquelas pinturas, Aham. e eu amo pintar também, então eu já fiz o Noah de Pikachu, eu já fiz o ursinho Panda, que meus clientes gostam, então aquele pessoal, aquele rapaz lá que fez sucesso no Instagram, ele foi meu professor, então eu tive a honra de ter cursos com os melhores profissionais do mundo. Então eu nunca quero esquecer da minha essência, da onde eu vim, eu adoro motivar as pessoas, por isso que eu criei o Instagram da Catrina Miranda, que é para motivar as mulheres, para elas acreditarem nelas mesmas, e às vezes as pessoas distorcem, né, falam: "Nossa, lá tanto que ela é esnoba, aquela menina, ela gosta de Aham. aparecer". Não, meninas, eu faço isso, eu criei o Instagram da Catrina Miranda há muitos anos atrás, para incentivar você, mulher, que você tem capacidade, você é uma diva. Toda mulher tem a sua diva interior, só que ela não está descoberta.
Você criou esse da Catrina Miranda foi para isso. Você já sofreu algum tipo de, de hater, por você ter criado esse Instagram e se mostrar e porque você é, assim, você é você, né, você não esconde o que que você é, da onde que você veio e como você é hoje. Você já sofreu alguma coisa assim, algum tipo de hater, a pessoa falar assim: "Ah, lá, porque tá se mostrando, não sei o quê", ou Com não? certeza, falava assim: "Nossa, olha lá, ela é casada e fica aí usando esses decote, casada, malhando". E eu te pergunto, depois que a mulher casa, ela morre? É. Jamais, é onde que a mulher tem que se cuidar, porque imagina o marido conviver todo dia com a buraca dentro de casa, gente, ninguém merece. Então a mulher tem que se ser despertada, ela tem que se cuidar, tem que se amar. A E o gente seu marido, o próprio Meu João Paulo marido te adora, incentiva, né. né, Olha, te lógico, né, incentiva. pensa. Então, assim, a gente tem que fazer por nós e, lógico, pelo outro que está do seu lado, porque não é porque eu casei que eu vou me esquecer não. Ah. Eu já passei tanta dificuldade, Maraísa, passei dificuldade financeira. Passei vontade de comer as coisas, passei vontade de comprar uma roupa. Hoje eu tenho condição, eu não vou comprar uma roupa, eu não vou ficar bem vestida, eu não vou tomar. Eu falo que eu adoro hoje em dia, porque eu me permito isso também, né? Eu falo, gente, eu adoro um cafezinho superfaturado. Sabe aquele prazer de se sentar numa cafeteria, tomar aquele café superfaturado, e tá ali deliciando aquele momento? Hoje eu me permito isso, porque eu não tive isso. Aham. Na minha casa, quando eu era criança, não tinha nem maçã. Eu e meu irmão, a gente foi conhecer fruta, depois que a gente ca meu irmão uma vez foi na minha casa, eu lembro até hoje, falou assim: "Nossa, Catrina, que chique, hein". Eu: "O que que foi, irmão?". "Nossa, na sua casa tem maçã". "Olha isso, Maraísa, maçã". Olha pra você ver. A minha mãe fazia bolinho de chuva pra gente comer. Sabe o que que é bolinho de chuva? Aham. Você tempera ali a farinha de trigo, e aí com muito tinha leite, mas na maioria das vezes não tinha leite, tinha ter que ser com água e açúcar. Minha mãe pegava e fritava, então minha mãe foi muito guerreira, sabe. Uhum. Ela me deu uma criação fenomenal, então eu devo muito à minha mãe, sabe. Eu amo ela de paixão, amo meu pai também e obrigado, meu pai hoje não está comigo mais, mas eu sou grata a ele pela Catrina Miranda que hoje tem você hoje, que estou aqui, né. Hã. E tem muita coisa ainda para vir, para acontecer. E assim, você, você, querendo ou não, você é uma referência, né, nesse no meio do pet shop, né, dessas tos artísticas que você faz e tudo. E você nunca pensou em ir para fora para expandir? Porque acaba assim, Itumbiara é uma cidade pequena, às vezes, né, o público é um pouco restrito, né. Você nunca pensou em ir para fora, para uma cidade maior, para crescer nessa área? Já recebi vários convites, inclusive eu fui convidada a oferecer um curso no exterior, aonde eu fui para Portugal, palestrei, fui convidada a montar um negócio lá. Tudo que você pensar de proposta de negócio fora eu já tive, só que aonde que as pessoas têm uma versão limitada da cidade. Itumbiara é uma cidade com pessoas com alto, potencial, pessoas que hoje investem nos animais e eu não atendo só Itumbiara, Maraísa. Eu atendo Itumbiara, região, vem cliente meu do Rio de Janeiro, vem cliente meu de Goiânia, olha para você ver, eu estou em Itumbiara, só que vem gente do Brasil todo, olha isso que loucura, vai falar assim: "Não, Catrina, você está falando aqui é mentira, eu posso te mostrar a minha cartela de cliente hoje que eu te mostro que tem cliente do Brasil todo". Então assim, o Belas Artes ele cresceu tanto que ele não é só Itumbiara, o Belas Artes ele atende hoje várias cidades. E quem estiver ouvindo aqui esse podcast, o Cá Entre Nós, deixa abaixo no vídeo da onde que você vem para trazer o seu pet aqui em Itumbiara. Eu quero muito que essas pessoas interajam conosco. Olha para você ver, não precisou eu ir até São Paulo, não precisou eu ir por exterior, as pessoas hoje ela vêm até mim. Então, Belas Raças hoje ele é conhecido eu falo assim, na grande maioria no Brasil todo e no exterior. E não precisei sair de Itumbiara. Aham. Ao contrário, eu Isso, quero que eles venham até Itumbiara para conhecer nossa cidade. você quer levar Itumbiara mesmo para Eu frente. Isso, e foi o que eu consegui, eu levei o nome de Itumbiara no mundo pet muito longe. Hum. Para você ver, esse português que ele solicitou meu trabalho,
foi através de uma tosa ursinho que eu fiz no Spitz alemão. Ele ficou encantado. Ele falou: "Nossa, não sei o quê, eu quero conhecer muito essa técnica, eu quero que você ensina". Aí já nessa época já tinha uma condição financeira melhor. Peguei o avião, fui, parei lá, fiz o curso, passeei. Aí todas as viagens hoje que eu faço, aí eu foco nos negócios, mas eu também tiro aquele momentinho de lazer, sabe? João Paulo sempre vai com você. Sempre vai, sempre tá me apoiando, sempre participa comigo. Ele é maravilhoso, sempre tá me acompanhando. E, Katrina, no começo do episódio, você falou que você sempre teve vontade de ser veterinária, né? Sim. Hoje você faz, você está fazendo o curso de veterinária, né? Como que foi? Quando que você falou assim, que você deu o start e falou assim: "Não, agora eu quero fazer o curso, porque eu quero ter essa área também"? E depois que quando surgiu para em Tubiara o curso de medicina veterinária, aí eu fiquei sabendo, já logo me inscrevi e falei: "Não, agora eu vou complementar o meu serviço", porque muitas clientes minhas, elas ficam com medo, elas falam assim: "Nossa, Catarina, você não vai parar de tosar mais o meu pet, porque você vai ser veterinária". Não, jamais, porque eu não esqueço de onde eu comecei, eu não esqueço a minha origem, pode ficar tranquilas meninas que o pet de vocês sempre vão ser tosados por mim, sempre vai ter muita novidade aí, só que o mundo veterinário hoje, ele veio para agregar. Vou te falar uma coisa bem simples, Maraísa, hoje as pessoas, como eu falei para você, em relação ao acidente, acontece muito por falta de acidente, por falta de capacitação, desculpa. Então, se a pessoa ela pega o animal aqui para fazer um banho, e ela não sabe cortar uma unha desse animal, e ela pega esse animal de qualquer jeito, ela pode ocasionar nesse animal aí uma luxação. Então o animal ele vai ficar mancando depois do banho. Muitas pessoas também têm cães com dermatite atópica, aquela dermatite que nunca cura. E aí eu vejo os clientes levando aquele shampoo, vai no veterinário, aquele shampoo nunca acaba, sempre está usando. E muitos desses cães que têm dermatite atópica, por esse uso excessivo de shampoo, por falta de preparo, né, esses cães eles começam também a ter problema, de no olhinho, né, na parte oftalmo. Hum. Então, muitos cães hoje têm úlceras nos olhos devido a esses shampoos. Ah. Então, a veterinária, o mundo vet está muito linkado no mundo do banho-tosa. Então, o que que eu faço? Há alguns anos atrás, hoje, todo animal que ele chega na minha empresa, ele passa por uma consulta grátis, não é cobrado, um checklist. Porque na hora que aquele profissional está ali manuseando aquele animal, ele tem um olhar mais profundo naquele animal. Mas como que isso foi possível? Através dos cursos, lógico, que eu fiz no exterior, e depois que eu comecei a fazer medicina veterinária, eu sou muito curiosa. Eu comecei a colocar coisas, dentro do banho-tosa, um olhar diferenciado. E aí isso traz mais conforto para o cliente. Imagina você levar o seu bebê num pet shop e ele machucar por falta de técnica, por falta de manejo do profissional. Então a veterinária ela tem que estar presente dentro do banho, então isso é muito importante. Isso evita muito acidente. Katrina, e aí você então pretende, atuar como médica veterinária depois que você formar. Quando que você forma? Eu vou formar daqui mais ou menos 2 anos. Só que eu já estou fazendo estágio fora de Tumbiara, eu estou fazendo estágio na parte da dermato, com uma dermatologista em Uberlândia, então eu já estou vivenciando esse mundo veterinário já. Isso agrega muito olhar para os meus clientes hoje. Então tudo que for de benefício do mundo veterinário, eu também vou trazer para Itumbiara. Então vou linkar o mundo vet com o mundo do banho-tosa, para benefício dos meus clientes mesmo. E até nessa área, né, que você ficar nessa área de pele, né, para você também é bem porque ali é o que você mais vê ali, né, essas dermatite, Sim. e aí você já estando formada já é um plus, né. É, um conhecimento a mais, né. E tem 19 anos que eu tenho o banho-tosa, então a gente sempre está ali vendo alguma coisa no animal. Para você ter uma noção, uma cliente minha levou uma cachorrinha para o banho, ela estava cheia de bolinhas na barriga. Aí eu peguei e comentei com ela, eu falei assim: "Olha, leva sua cachorrinha no veterinário, porque não tá normal essa cachorra com essa pele dessa maneira".
Eu falei: "Faz um exame, de erliquiose nessa pet sua, porque pode eu acho que tem uma grande probabilidade dela estar com essa erliquiose". Foi, assim, ó, batata. Ela levou na veterinária, que hoje ela é minha amiga, ela foi minha professora na faculdade, e a doutora Joyce fez a consulta e ela falou: "Realmente, Catrina, você tem um olhar diferenciado, porque a cachorrinha tá com erliquiose". Aí você pensa, além de você oferecer aí um serviço de alto padrão, uma estética avançada, você ter um olhar diferenciado para aquele animal que tá ali durante o banho, Uhum, você poder ajudar aquele porque tem muitos animais hoje, Maraísa, que eles têm problema com articulações, eles têm problemas cardíacos, então, assim, os animais hoje, eles vêm com muito probleminha, né, com muito defeitinho de fábrica. Então, o profissional, ele tem que ter um olhar aguçado, um olhar mais elaborado para aquele tutor para aquele animalzinho que tá ali, né, no uhum. durante o procedimento. Catrina, e você gosta muito de animal, né, já deu para perceber. O quantos animais que você tem? Eu sei que você tem o Max, né, que veio aqui com você hoje, a Georgina, que A também Georgina, é da mesma raça do da Max, mesma né. raça, pudor E gigante. qual mais que você tem? O Noah, que eu vivo fazendo gracinha com ele, Pikachu, ursinho panda, tem a Cherry também, que ela fica no pet, ela é maravilhosa, ela é uma Shih Tzu com pelo exuberante, então tenho 4 cães, né. Ah. Os que eu mais mostro é o Max e a Georgina, e são filhos para mim. E da onde que surgiu, essa, como é que eu falo? Do Max e da Georgina, essa raça deles, né, como que foi que você foi atrás? Você sempre gostou de cachorro grande, e aí você foi atrás dessa raça deles? O Max eu conheci num curso que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer em Portugal. E o modelo, na época, era um poodle gigante. E você pensa, você fazer A uma raça deles é essa mesmo, é poodle poodle gigante. gigante. Aí eu estava lá fazendo o curso e o modelo seria um poodle gigante. Quando ele me mostrou aquele cachorro, eu falei assim: "Gente, eu profetizei, um dia eu vou ter um cachorro desse". E aí surgiu, né, vários anos depois, porque é uma raça cara, é uma raça importada, e aí você tem que juntar os trocados, né, Maraísa, para Uhum. comprar para adquirir o animal. E aí eu também já tive cachorrinhos também vira-lata, tá. Então desde a minha infância eu tive o Bob, que ele era lindo, ele era preto, rajado de marrom, mas o poodle gigante veio nessa experiência que eu tive fora. É como eu te falei, quando você busca algo elevado, você também quer. Então, o meu professor tinha um pudor gigante. Eu falei: "Nossa, se eu tiver um pudor gigante, com as técnicas que eu tenho, que eu aprendi, eu faço qualquer pet". Então, se o pudor gigante, além dele ser o meu pet, o meu filho dentro da minha casa, ele me possibilita eu criar diversas tosas. A Georgina hoje já está com uma tosa, escandinava, que é uma tosa que ela não é brasileira, ela ficou maravilhosa. Então, assim, através do Max, eu desenvolvo várias tosas. Tudo eu testo nos meus cachorros e eu compartilho essas dicas com os meus clientes também. Hã. Tudo que deu certo para os meus, eu compartilho para eles também. E dá pra ver que eles são muito bem cuidados, né, o Max aqui, vocês não estão vendo gente, o Max ele tá deitado ali na maior tranquilidade, ele é muito bem educado, né, Catrina, não Muito. não você vê, tá aqui tem um tempão, tá ali quietinho, deitado na dele. Ele é um cão muito amado, né? E aí eu sempre gosto de ensinar as pessoas que o pet amado, ele é um pet tranquilo, ele é um pet mais porque a gente tem que ter tempo, não é só ter o animal, a gente tem que ter a disponibilidade de cuidar, a gente tem que ter a disponibilidade de passear. Então, isso vai proporcionar para o animal mais paz no ambiente. Então, tudo que o animal expressa é o reflexo do tutor. E Catrina, você pretende, atuar como médica veterinária? Eu sei que eu já te perguntei isso, mas eu digo assim, você quer ter uma clínica lá junto com o seu pet? Você quer atender como clínica também ou você está fazendo só porque você quer ter mesmo esse conhecimento a mais para os seus clientes, né, já no pet mesmo, ou você quer atuar na clínica veterinária mesmo? Eu sou bem assim, eu sempre fui ensinada passo por passo. Então o que que eu tô focada agora? Eu tô focada em absorver tudo de conteúdo que os meus professores me permitem.
Então a clínica ela vai vir com amadurecimento, então na hora que eu na hora que eu me sentir capacitada, eu vou abrir a minha clínica, mas jamais abandonar o banho tosa, porque eu quero fazer ambientes separados, mas que tenham uma conexão ali mesmo no Belas Raças. Hum. Então eu já estou, assim, projetando, vários, parceiros futuros, sabe. Eu quero ter vários espaços também nessa parte veterinária, mas sempre agregando ali cuidados com banho tosa, porque o que que eu vejo? Eu vejo um mercado ainda muito carente. Né, então assim, eu fiz uma descoberta aqui na cidade, então muitas pessoas que, moram fora falam assim: "Catrina, o Belas Artes tinha que existir na minha cidade, porque isso aqui não é uma realidade". Então assim, para mim que desbravei a cidade, que desbravei aí o estado nesse mundo pet, eu quero apenas conciliar esse olhar veterinário com o mundo do banho-tosa, porque eu falo que o animal ele precisa ser assistido também dentro do banho-tosa. Aham. Então vai ter aí projetos futuros, mas assim, nesse momento tá aquele momento de estudo, porque como eu busquei os melhores professores do mundo groomer, né, do mundo pet, eu também quero procurar os melhores veterinários do mundo, do Aham. Brasil. Então eu já estou tendo uns contatos aí, estou indo atrás, estou indo em busca. Por isso aí que meu primeiro estágio já foi em Uberlândia, porque eu quero algo assim bem diferenciado para os meus clientes aqui em Tubiara. Eles podem aguardar muita novidade, tanto do mundo pet quanto do mundo vet também. Aham. Você vai é uma ideia que vai Vai amadurecer com o amadurecer. tempo e que vai Sim. surgir uma hora vai surgir. Vai surgir. Certo. Catrina, vou fazer aqui, queria que você me falasse como que você resume a Catrina Miranda hoje em uma frase. Fala quem é a Catrina Miranda em uma frase pra gente. Catrina Miranda é uma mulher super empoderada, devido a tudo que ela já vivenciou. E eu não tenho nunca tive plano B. Catrina Miranda nunca tem plano B, somente o plano A. É fazer dar certo, é fazer acontecer. Então, por isso que eu falo: "Fica só um dia comigo, passa só um dia comigo que você vai ver o que que é Catrina Miranda, o potencial que eu tenho de, eh, sabe, eu tenho um potencial comigo que eu vejo o melhor das pessoas. Eu chego num ambiente, eu chego numa empresa, eu fico observa sou muito observadora. Eu olho ali: "Cara, essa empresa precisa disso aqui, ó. Se fosse minha, eu colocaria isso daqui". Então eu sempre tento buscar o melhor. Então Catarina Miranda é uma pessoa aí muito empoderada e que tem uma grande visão de negócios. E vou fazer uma rapidinha com você agora, eu vou te perguntar, vou te dar 2 opções, você me fala, você vai escolher uma. Uhum. Essa aqui eu acho que não precisava nem de eu fazer, mas pet grande ou pequeno? Os 2 junto e misturado. Tosa ou clínica? Tosa sempre Viagem a trabalho ou viagem a lazer? a trabalho, porque eu sou esperta, eu já misturo com lazer Gosta mais da noite ou do dia? do dia. Eu gosto de agito, eu gosto de, sabe, me sentir ocupada, Aham. eu gosto de atividades. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de ser produtiva. Me fala uma palavra que define o Belas Raças. O Belas Raças é uma experiência de alto padrão. Não, isso e é realmente, né. Meu cachorrinho toma banho lá tem muitos anos também, o Bentinho querido. Muitos anos. Eu falo que quem não descobriu o Belas Raças ainda, o dia que descobrir, não quer outro espaço mais, que o Belas Raças, desde a recepção, porque a minha equipe, ela é muito humanizada. Desde a recepção, as meninas que acolhem os animais lá dentro. Não, E eu acho que começa desde do rapaz que busca, porque o Bento, lá em casa, ele sabe, é super engraçado, eu acho que ele sim, sabe o dia que ele toma banho, e aí o rapaz sempre busca ele cedinho, né, entre 8, 8h30, e nesse horário, Catrina, você tem que ver, o Bento ele já fica assim, ó, desesperado, assim, correndo pra lá e pra cá. A hora que ele estaciona lá de fora, ele já vai pra porta. Fica esperando, desesperado pra sair. porque ele Aí a gente gosta. abre, ele já sai correndo, o cara já pega ele no colo, já vai embora. Ele adora. E você sabe qual que é o segredo disso? Eu sempre falo,
eu falo para as meninas o seguinte: quando tem um pet lá dentro do salão que elas estão mexendo, eu falo assim: "Me mostra o seu melhor, eu quero o seu melhor". Aí elas ficam assim me olhando, aí eu peguei e falei teve um dia que eu falei pra menina assim, eu sempre falo isso com elas: "Tá vendo esse animalzinho aqui? Se ele fosse seu e ele estivesse aqui hoje na sua mão, para você proporcionar o melhor atendimento pra ele, o que você faria?". Então eu sempre faço para as pessoas o que eu gostaria que recebesse, sabe. Uhum. Então sempre tem esse diálogo com as meninas, e toda semana tem treinamento dentro da loja, toda semana, elas passam por treinamentos. E eu acho que a parte humana é a mais importante. E eu quero deixar aqui também um agradecimento por todas as pessoas, por todos os colaboradores que passou no Belas Raças há 19 anos atrás, porque eu falo que hoje eu tenho um amadurecimento, antigamente eu não tinha um amadurecimento que eu tenho hoje, isso é normal do ser humano, né. Aham. E eu falo que eu sou grata por todas as pessoas que deixaram algo para o Belas Raças, porque eu aprendo muito com as meninas também, a ser uma pessoa mais humana, a ser mais empática, por isso que eu falo assim, o Belas Raças, ele é um pet família. Lá você vai chegar, vai ter um café para você, vai ter uma bolacha, tanto para os clientes quanto para as meninas que trabalham lá, porque como eu falei para você, Maraísa, como eu passei muita dificuldade de comida, das coisas, eu me coloco no lugar das pessoas. Por isso que eu te Uhum. falei, que eu falo para as meninas sempre se colocar no lugar do outro, que isso é ou não tem erro para o seu negócio. Quando você passa a ter empatia pelas pessoas e a se colocar no lugar do outro, tudo dá certo, tudo é muito lindo. É, isso é muito bonito de ver, assim, uma pessoa, como você que com a história que você tem, né, e hoje em dia ter esse olhar, né, esse cuidado, né, ter esse pensamento, né, que você tem de de querer mesmo estar no lugar das outras pessoas que você sabe que você passou, né, e aí você tem sempre tratar as outras pessoas bem, né, de Sim. porque a gente nunca sabe o que que a pessoa passou, né, você não conhece a pessoa, você não Não, sabe o que que é a vida dela. exato. E você sabe como eu faço as mudanças no Belas Raças? Porque às vezes o profissional ele fica ali um pouco limitado de te passar as coisas, ele não quer às vezes o profissional não quer te incomodar. Aí eu faço assim, um dia na semana ou a cada 15 dias, eu quero ter a vivência das meninas. Eu pego e começo lá dentro do banho. Me ensina aí dar o banho hoje. Eu peço para elas me ensinarem, me mostra como que você banha, e passo um dia com elas lá. Hoje mesmo foi um dia que eu fiquei a manhã toda com elas hoje, dentro do banho-tosa, porque às vezes as pessoas acham que porque a pessoa tá: "Ah, hoje eu cheguei no topo, então eu não preciso mais disso", não, ao contrário, o difícil é você manter. Então para você manter, você tem que saber a realidade do seu negócio. Então se você hoje fala assim para mim: "Catrina, eu preciso dar banho no Bento", aí eu vou falar para você: "Maraísa, minha funcionária adoeceu". Não, Maraísa, pode mandar o Bento, que eu vou banhar seu cachorro, eu vou banhar seu pet. Então, muitos clientes chegam lá no Belas Raças, eles me vê banhando, eles sabem que a tosa é feita por mim, eu faço questão de fazer, porque eu tenho uma preocupação, eu tenho um zelo muito grande pelo animal que a pessoa está me confiando. Então, o bem-estar daquele animal que está na minha mão, ele é o bem mais precioso da minha empresa. Então, eu tenho que zelar muito bem pelo bem-estar daquele animal. Então, por isso que eu criei aí esse espaço de inovação, de bem-estar, é educar o animal a receber um cuidado diferenciado. Você tá ali banhando o carro, você tá recebendo uma massagem. Quem não gosta? Até eu gostaria. Uma massagem no cabelo, né, passa ali umas espuminhas, aquele Sei lá, shampoozinho, aquele ozônio, ofurô, né, ofurô. Tem cachorro que fica bravo comigo na hora que eu vou tirar. Mas eu falo: "Diva, acabou seu tempo, tem que tirar". A outra coleguinha precisa usar porque lá eu coloquei 2 ofurô e pretendo colocar ainda mais, porque, assim, todo mundo ama esse espaço diferenciado, né. aham. Aquele e você poder assistir. Hoje a nossa loja, ela conta aí com 3 ambientes, tem sala de tosa, sala de banho de porte pequeno, sala de banho de porte grande. Você pode acompanhar o seu cachorro quando ele está lá no banho, é tudo monitorado. Então as pessoas que levam o animalzinho no Belas Raças hoje, elas têm um grande suporte. Isso é muito bom, isso é muito gratificante para mim, que sou empreendedora no mundo pet, e desbravei esse negócio. E passa muita confiança, né, isso passa muito confiança para as pessoas, né, saber que você pode estar lá vendo qualquer a hora que você quiser, você sabe que
a pessoa vai tratar o seu pet bem, né. Sim, e você sabe uma coisa que eu acho muito importante, Maraísa, e muito gratificante? O negócio não dá certo só para mim, o negócio tem que dar certo para todo mundo, porque antigamente aqui em Itumbiara, banho em tosa era muito mal visto, era apenas, lavar lá o fiofó do cachorro. Hoje as pessoas já começaram a ver esse negócio diferente, e muitas pessoas, depois de mim, né, depois de vamos colocar aqui, de 5 anos para cá virou febre, porque o pessoal falou assim: "Não, agora o negócio está dando dinheiro, eu vou empreender também". Então as pessoas que não investiam, começaram a investir. Então elas também teve essa oportunidade desse mercado que eu abri para elas. Porque na minha época, você educar um tutor que ele precisava banhar um animal, ele tinha que tratar o animal como filho, foi muito difícil. Hoje virou moda, o animal ser bem cuidado, né, o animal ser mas, assim, o mercado ainda precisa de muita capacitação, e eu adoro capacitar, eu amo capacitar pessoas, e tem muita coisa ainda para acontecer nesse mundo pet. Eu quero ser a pioneira novamente para trazer mais oportunidade para a galera de cá, de Tumbiara e do Brasil todo. Catarina, eu adorei conversar com vocês, conhecer a sua história, né, eu acho que muitas pessoas não conhecem a sua história, né, a Catrina, né, como que você cresceu como mulher, como profissional. Eu gostei muito dessa conversa hoje. Muito obrigada por você ter Imagina. aceitado o convite para vir aqui, né, e trazer o Max, né, o Max tá deitado ali gente, até agora, Vem, você tá Max, entendendo. pessoal, para você despedir Vem do dar tchau, pessoal. Max. Vem, vamos dar tchau pro pessoal de casa. O Max está aqui para representar todos os pets. Vem, né, mamãe, dá um abraço para todo mundo que está em casa assistindo. Aí, vamos dar um abraço e despedir de todo mundo. Eu peguei ele igual um bebê. Tchau. Vamos despedir do Max, né, agora também. Cumprimenta o pessoal de casa, Max. Dá tchau. Isso aí, agora vem no colo da mamãe pra gente ir embora. Vamos? Vamos embora? Você gostou tanto assim do Cá Entre Nós? Vamos embora pra casa. Olha lá. Olha o tanto que ele é grande, Manaís. Ele não tem dó. Ele gostou daqui, viu? Ele tá se sentindo uma celebridade, viu? Ó, vamos. Olha o tamanho dele, gente. E É igual um bebê. dá tchau pra todo mundo. O Max tá aqui pra representar todos os pets do mundo todo, Maraísa. Nossa. Catrina, foi um prazer ter você aqui então. Pessoal, muito obrigada para quem assistiu a gente até agora. Sigam o Cá Entre Nós aí no YouTube, se inscrevam no canal, segue a gente no Instagram, no TikTok. Espero vocês e obrigada por estar aqui até agora. Até a próxima.